Muito bom dia, último Partiu Enem, gente, já tô com aquela saudade. Sei que hoje é segundo dia de prova, por isso, na nossa escalação, né, a gente convidou só os tops, tá? Tô aqui com o Diego de Matemática, seja muito bem-vindo, é hoje, Diego. É hoje, muito bom dia, galera. Vamos lá nessa prova de matemática, tem muitas dicas interessantes. E aí também tem ele, Kennedy, que entende tudo de física e química, meu filho. Vamos lá, né? Você é um premiado. As mais física fáceis. Moleza. Tudo fácil. É moleza, Juan, o dia de hoje? Será? Acredito que não, mas na tranquilidade tudo se resolve. Tudo se resolve. Tá no ar o Partiu Enem, roda a vinheta. Seu futuro está lá na Uninasal, viu? Não perde tempo não, olha aí. Olha, Juan, você pode aí usar a sua nota do Enem deste ano e dos últimos 5 anos. A oportunidade é agora. Exatamente. Então a gente já convida todos aqueles que vão fazer Enem ou já fizeram a estudar conosco a partir de fevereiro. E aí o sistema Ubíqua bombando, viu, meninos? Vocês vão ter aí, como eu falei, né, com os melhores empreendedores, professores, não só do Brasil, mas do mundo. Exatamente, um sistema diferenciado de educação, né? Então a educação não somente presencial, mas hoje a gente já fala em metaverso da educação. Né? E aí falando em, minha gente, metaverso é um tema para mim, assim, um pouco confuso ainda. A gente falou sobre isso em um dos programas, quando a gente, acho que foi o segundo, sobre tecnologia. O pessoal de casa nem entende muito o que é, mas a gente já está inserido mesmo sem saber. Mas é isso mesmo, o aluno tem contato com o professor, aquela educação que a gente tanto conhece, mas também ele tem contato com professores, por exemplo, do Brasil inteiro, assistindo aula ao vivo, tirando dúvidas ali ao vivo e resolvendo também questões. Então, um ensino totalmente integrado com a tecnologia. Né? E hoje a gente está aqui para tirar dúvidas, responder questões. Já vou colocando aí, Diego, o que é que vai cair de certeza na prova hoje? De certeza na prova, com certeza estará lá a parte da estatística, que está correlacionada principalmente com as medidas de tendências centrais, né? Média, moda, mediana, sem nenhuma dúvida está na sua prova. Coisa que a gente ama, só que não, né? Hoje é o dia que Kennedy, daquele da gente ficar fumaçando. Tem aquele desenho que fica fumaçando. Hoje é a Copa do Mundo dos estudantes, né? Vamos lá, né? Em ciência da natureza. É hoje que a gente pode dar uma aumentada aí nessa nota. Com certeza. Olha só. Em física aí, né, a gente pode escalar aí para a prova de hoje eletricidade, que vem caindo muito nos últimos anos aí, elerodinâmica. Então vão preparados aí, né, dá uma resfriada aí na cabeça a respeito de circuitos elétricos, corrente elétrica, diferença de potencial. Peguem também toda a parte da mecânica, movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, a diferença aí que está na aceleração, as equações horárias, né, de posição. Nós também podemos selecionar aí a termologia, estudo de calor, temperatura, processos endotérmicos, exotérmicos. E para finalizar aí, a óptica e a ondulatória. Uma está ligada a outra, estudo das ondas, tá? Tanto ondas sonoras quanto ondas eletromagnéticas. Então, aliás, já fica aí nas dicas. A gente começa. Vamos começar, Diego, respondendo aí a questão. Vamos. Questão que pode estar lá, pelo menos o mesmo tema. Com certeza, vamos lá. E aí vem uma dica muito interessante, que é tratando como a média pode aparecer de uma maneira diferente. Por sinal, essa questão, ela é do Enem 2021. Para você perceber a recorrência, como isso aparece na sua prova. Bom, a questão, ela fala um pouco sobre uma pesquisa que realizou, tá, com alguns alunos de uma escola, coletando as suas idades, tá, organizando-as em um gráfico. Aí tá ali o gráfico. É muito importante que você saiba correlacionar a leitura do gráfico. Né? Isso está muito associado com todas as questões que você vai fazer de modo geral. Ele não vai estar lá ali do nada, né? Então, o aluno ele precisa saber ler também o gráfico. Na verdade, o gráfico nunca estará lá do nada. É muito importante que os alunos compreendam isso. Por quê? Porque o gráfico ele tem uma fundamentação clara e objetiva de trazer os dados condensados de uma maneira rápida para que o aluno saiba ler e correlacionar com as informações que está com certeza na sua ordem de comando. Por exemplo, né, qual é a média das idades em ano desses alunos? E aí é muito importante, né, que você saiba ler o gráfico. Né? Por exemplo, quando você olha para o eixo horizontal, você percebe que ali ele está falando de uma variável que está correlacionada com a idade
do estudante que está sendo analisado, que está expressa em anos. Então, nós temos ali alunos de 9, 18 e 27 anos. Tá? E o eixo vertical está correlacionado com a frequência com que isso aparece. E aí, um erro muito grave que pode surgir nessa questão, por exemplo, né, é os alunos somar as idades e dividir por 3. Né? Por quê? Porque ele não compreendeu a leitura gráfica da frequência com que cada idade está aparecendo naquele gráfico. Que, por exemplo, lá na idade de 18 anos, nós temos 12 alunos, né? E aí simplesmente ele está fazendo a leitura das barras, o que não é uma maneira correta de ler esse gráfico. E aí já vai induzir o erro, já. Já induz, né? E já está ali numa das alternativas da resposta. E tá? Justamente para você já... Então, não quer dizer... A gente até falou no programa passado que o Enem, ele não vem com pegadinha. Ele não é disso. Mas é preciso você estar atento. Porque, na verdade, aí não é uma pegadinha. Né? É uma falta de associação da leitura gráfica. Né? Então, ele não está associado a uma pegadinha. E sim a saber se você sabe ler corretamente ou não aquele gráfico específico. Falando muito de interpretação também. E aí, já temos outra, não. Aí já tem essa aí é a resolução dessa questão, para que você compreenda uma coisa muito interessante que os alunos, às vezes, vamos dizer assim, complica, é quando se fala de média ponderada. Uma média ponderada está dizendo que cada termo da sua frequência, cada termo do seu estudo estatístico possui uma determinada frequência. E aquela determinada frequência é o que nós chamamos de peso. Ou seja, é a quantidade de vezes que aquele termo que você está analisando apareceu lá no seu estudo estatístico. Então, isso não se trata nada mais do que uma média simples, só que exatamente com uma quantidade de elementos se repetindo. É muito importante que eles compreendam isso, porque às vezes fica decorando fórmula e não compreende bem o que está de fato sendo analisado. Por exemplo, ali, ó. Mas é preciso saber dessas fórmulas, ou não? Indiretamente, sim, né? Indiretamente, sim. É muito importante que ele saiba, né? Mas que se ele souber interpretar mais o gráfico, ele vai saber, com certeza, fazer de forma mais tranquila do que essa fórmula que está aí. Entendi. Por exemplo, né? Associar que o 9, ele aparece ali 6 vezes. Então, você está somando 9 6 vezes. Então, é 9 vezes 6. Né? O 18, ele está aparecendo ali 12 vezes. Então, isso não é nada mais do que 18 vezes 12. Né? O 27 está aparecendo 9 vezes. Então, isso não é nada mais do que 27 vezes 9. Quantos termos você somou? Você somou 6, que era o 9. Você somou 12, que era o 18. E você somou 9, que era o 27. Esse é o total de termos. Isso não se trata mais do que uma média simples, tá? Que o povo associa com a média ponderada, que está correto. E aí você consegue resolver essa questão assim, batata. Rapidinho. Que é uma questão certa da prova, tá? Então, olha, já fica essa dica para vocês, por favor. Já coloca aí como questão certa. E por sinal, Ingrid, lá você viu que a alternativa correta seria 19. Porém, se você fizesse do jeito que eu falei, sem saber bem a leitura gráfica, iria dar 18. E aí é justamente essa daí. Não é pegadinha, viu? Mas não tem pegadinha no Enem. É mais uma interpretação mesmo, como o Diego está falando aqui. A gente tem mais uma questão de matemática. Daqui a pouquinho a gente vai fazer questão de química também, tá, gente? E aí nessa questão, é de matemática? Essa é de matemática, tudo certinho. E por sinal, mais uma vez correlacionada à parte de estatística, que é muito forte na prova de matemática. Principalmente no que diz em relação às medidas de tendências centrais, que é o estudo de média, moda e mediana. Tá? É importante que você saiba, tá, identificar cada uma delas, né, como elas vão se comportar nas questões. Por exemplo, né, a média nada mais é do que a soma dos termos dividido pela quantidade que você somou. Bem como a moda, a gente pode até atrelar a ideia, né, do que significa moda no nosso dia a dia, que é o termo mais frequente, né, assim, a tendência que as pessoas usariam de roupa. Né? Então, a moda nada mais é do que o termo que mais aparece. Né? E a mediana, tem que ter muito cuidado com a mediana. Por que tem que ter muito cuidado com a mediana? A mediana, ela é o termo central de um rol. E aí, primeiramente, o que é um rol? É uma ordenação qualquer. E aí, a ordenação quem faz é você. Né? Se é em ordem crescente ou decrescente, você que escolhe. Claro, nosso processamento mental faz mais fácil a ordenação crescente. Né? Então, você decide. Então, cuidado, porque se a quantidade for par, e eu já trouxe uma quantidade par, que é para você ter cuidado mesmo,
nós vamos ter exatamente a média aritmética entre os dois termos centrais. Porque não existe o termo central, tá? E sim os termos centrais que vão gerar o termo central, né? Agora, se a quantidade é ímpar, você vai perceber, olhando só para a sua mão, que você consegue identificar quem é o termo do meio, né? Em uma única mão, com os seus 5 dedos, você consegue observar isso. Logo, aí nessa questão ele tem 200 hotéis, tá? Que estão correlacionados com o gráfico, né? Ele está dizendo que a porcentagem A, que é de R$200, aparece em 25% da entrevista, né? O B, que é de R$300, aparece também em 25%. O C, que é de R$400, aparece 40%. E o D aparece em 10%. Outra coisa muito importante, a porcentagem é uma parte muito fundamental da matemática básica, que você precisa ter um bom domínio, não só para responder matemática, porque isso aí vai pesar muito na prova de química e de física. É assim, Kennedy, vai pesar bastante. Ah, com certeza, viu? Você tem que ter uma boa base. Tava até conversando com o Diego. Química é fácil, né? O problema é a matemática. Vai cada um ficar aí tranquilo, jogando. né? Tava até conversando com o Diego ali nos bastidores, para os estudantes dessa altura, né, pensarem nas transformações de unidades, nas grandezas, saber ordem de grandeza, trabalhar com potência de base 10 e as transformações de unidade. E principalmente nessa era tecnológica que nós estamos, a questão do mega, do giga, do tera, que às vezes a gente utiliza no nosso dia a dia, questão de memória, né? Mas às vezes a gente não sabe a diferença. O que é o milhão, o que é o bilhão, o que é o trilhão. Então é muito interessante levar essa carga para a prova aí agora. Por sinal, vem ficando bem recorrente na prova de matemática. O nano, o pico, o tera. Todos esses aparecem muito na prova de matemática recorrentemente. E a leitura, que, por exemplo, né, ler bilhão tem que ter automatizado, que você vai ter 10 a nona. Então, essas coisas, claro, elas vão se naturalizando com a frequência de exercícios que você faz dia a dia. Tá? E, obviamente, não é isso que você vai aprender no dia da prova, né? Mas que você já tem isso pré-posto e já estudado durante o seu percurso. A gente está falando aqui só dos pontos de atenção, né? Exatamente. São os pontos de atenção. Exatamente. E aí, para fazer a resolução dessa questão? Vamos dar uma passadinha, por gentileza? Você já sabe que tem 200 hotéis, né? E isso corresponde aos 100%. Né? Então, o que é que você vai fazer? Como são, teoricamente, 200 hotéis entrevistados, então a mediana vai estar entre o 100º e o 101º. Por quê? Porque nós temos aí uma quantidade par. E aí o termo que vai estar entre eles é exatamente o que vai estar na posição 100 e na posição 101, que você vai fazer a média aritmética desses termos. Ordenando, né, e percebendo aí a nossa resolução, em porcentagem, porque fica mais fácil associar com o gráfico, nós vamos estar falando do termo que se encontra na posição 50% e na posição 51%. Né? Fazendo essa ordenação, nós vamos achar o seguinte, o 200 ele aparece 25%. Né? Depois, em seguida, vai aparecer o 300 também 25%. Logo, você já tem 50% aí. Quem é o termo que está na posição 50%? O 300. Consequentemente, o posterior, que vai aparecer agora, que seria os 40% lá, né, que são os 400, ele vai ser o termo que se encontra na posição 51%, que está associado e atrelado à posição 100ª e à 101ª. E aí, já identificado isso, você nada mais vai fazer do que a média aritmética entre esses dois termos, que é somar e dividir por 2. Né? E achar com certeza a sua mediana. Tranquilo e calmo, né? Tranquilo e calmo. Eu tô aqui só olhando, tranquilo e calmo. Ainda bem, minha gente, que eu já passei dessa fase, viu? Faz tempo, inclusive. Uma outra temática interessante da prova, e aí tem um peso muito grande, é a parte de geometria. A parte de geometria, ela é subdividida em 3, tá? Que é geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. Destas, a que tem menos recorrência é a geometria analítica, pela associação da dificuldade com que ela se propõe a trazer nos exercícios. Por quê? O que é que ela faz? Ela pega a geometria plana e coloca em plano cartesiano, né? Que já não era uma tarefa tão fácil falar da geometria plana por si só. E agora você colocar dentro da posição cartesiana, tá? Claro, qual é a frequência com que a geometria analítica cai na nossa prova? Muito pouco. Ela aparece bem rápido, né? Fazendo as associações de ponto,
de reta e de circunferência. Até hoje, desde 2009 até 2021, né, nunca caiu nenhuma questão que envolvesse o estudo analítico de hipérbole e parábola, não, de elipse e hipérbole. Parábola, ela costuma aparecer, porém, como a gente tem uma associação muito boa das funções quadráticas, então a gente consegue fazer a correlação. Por quê? Porque está associado ao estudo do gráfico da função quadrática. Então a gente consegue fazer esse comparativo, o que facilita muito a nossa resolução. Tá? Essa questão, por exemplo, ela fala sobre geometria plana. Questão clássica, que costuma aparecer muito. Clássica, dá pra fazer, né? Total. Agora, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Eu tô falando aí, eu tô olhando assim, meu Deus, como é que eu não lembro de quase nada? Mas eu fechei no PSS a prova de matemática. Eu era desenrolada, cara. Renato não mentiu, não. Mas agora eu sou de humanas, entendeu? Agora eu sou de humanas. A prova do PSS de matemática era bem interessante. Era muito fácil. Eu peguei a prova e eu lembro um dia, eu disse, não, é mentira isso. Não, tem alguma coisa errada. Eu tô errando. Certeza que eu tô errando. Isso aqui tá... Eu peguei uma prova fácil, eu acho. Ela era fácil de distinguir o que ia cair. Então, assim, você estava bem preparada. A gente era bem assertivo, né? Exatamente. Os professores sabiam como a prova vinha. Né? O que não é diferente do Enem. A diferente é a perspectiva como o Enem costuma vir na parte de matemática. Né? Ele normalmente trabalha os mesmos temas, só que com pegadas de interdisciplinaridade um pouquinho diferente, mas que sempre está no mesmo contexto, porque estão associadas às mesmas habilidades. E aí, essa daqui é a batata. Chama aí a resposta. Fácil, né? Chama aí a resposta agora. Essa eu vou deixar você responder. Então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco eu venho com a resposta, mas não sai daí não, que são 2 minutinhos. Olha quando ele me colocou, rapaz. Pelo amor de Deus, eu respondo no próximo bloco. Se liga que é a sua chance de fazer uma graduação diferente, olha, de tudo que você já viu. Na Uninasal, o aluno conta com o Ubiqua, um sistema de aprendizagem que usa aí a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores e os professores mais relevantes no Brasil e no mundo. Sem falar na formação, olha, focada na prática, que simula o dia a dia de cada profissão. Tem mais, tá? Atenção! Se você vai fazer o Enem ou fez nos últimos 5 anos, você pode entrar com a sua nota e aproveitar aí, ó, sem precisar fazer o vestibular. Garanta agora a sua vaga pelo site uninasal.edu.br. Uninasal não para! De volta com o Parte 1 Enem. Minha gente, não se faz isso. Eu tive 2 minutos para pensar e eu... Olhem, vamos lá. Diga lá. Eu fiz o PSS em 2005. Então, assim, já se passaram muitos anos, né? E não sei. Então, eu vou chutar. Como o nome de Antônio começa com A... Brincadeira, eu vou chutar com A, não. Rapaz... Sei não. Eu não vou responder, não, porque eu não vou errar aqui. Brincadeira, eu já tenho uma cola, minha gente. É a letra C. E aí? A letra C ou não Boa é? a justificativa, né? Qual a justificativa? A cola. Já tem uma Bom, cola. A ideia é bem simples, por sinal. Né? Toda vez que você vê circunferências tangentes externas, a sua primeira ideia é ligar os centros. E ela vai formar, com certeza, um polígono. Que ali, nesse momento, é um triângulo. Tá certíssima. Tá vendo? Eu já fiquei com medo, assim. Eu fui falar. Pra que eu fui falar, Jesus? Só que esse triângulo, ele é específico. Ele é um triângulo equilátero, né? Tem todos os lados congruentes. Então, necessariamente, você consegue descobrir a altura dele facilmente. Por quê? Porque você já tem isso definido. Né? E aí, com certeza, na sua mente, você tem que isso é L raiz de 3 sobre 2. E aí, como o lado, né, vale 1 deste triângulo, substituindo, né, você vai achar a raiz de 3 sobre 2 como a altura do triângulo. Porém, perceba que você tem um raio aqui para baixo e um raio lá em cima. A passadinha aí para a galera ver o raio. Isso. E aí, consequentemente, você tem 0,5 para cima e 0,5 para baixo, que vai dar 1 centímetro, que é somando com raiz de 3 sobre 2 dá 1. Dá mais 1, né? Raiz de 3 mais, então, raiz de 3 sobre 2 mais 1.
tá vendo? A gente tem questões agora, mas é de química. Olha, minha gente, ele fala sobre química e física, tá? Então, vocês vão assim comigo, pega, viu, o meio do caminho pra vocês entenderem quando a gente tá falando de física e quando a gente tá falando de química. Então a gente não pode deixar de falar aí da estequiometria, né? Que envolve os cálculos químicos. Pra galera aí é meio que o bicho de 7 cabeças da química. Particularmente é minha parte, a parte que eu mais gosto de dar aula. Por quê? O bom dessa parte da química é que não tem fórmula. Você não tem que decorar nada. A não ser saber as proporções entre as grandezas químicas. Então, como o Diego estava falando aí na matemática, a gente estava falando anteriormente, né? Existem as grandezas. Quando a gente fala de grandeza, a gente pode falar aí de massa, volume. São grandezas. Aqui, nós temos 4 grandezas na estequiometria, que é o mol, que é a principal delas. Lembrando que mol não é abreviação, galera. Mol não é abreviação de molécula, tá? Não passem aí o ensino médio achando que é essa abreviação. E mol também não tem abreviação. Mol é mol. Mol significa grande quantidade. São aproximadamente 6 sextilhões. Então, nós temos aí 6 vezes 10 a 23, tá? Aproximadamente. Então, é a chamada constante de Avogadro. Então, nós temos que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas, que equivale a 22,4 litros, o chamado volume molar, para gases nas condições normais de temperatura e pressão. E nós temos as massas molares, que geralmente são dadas nos enunciados dos exercícios, porque senão você teria que buscar essa informação na tabela periódica. E o Enem é um processo que não traz tabela periódica, por isso ele já traz as massas molares, que são constantes. Então, aqui eu trouxe esse item a respeito da hematita. A hematita, cuja fórmula é F2O3, é um óxido de ferro de ocorrência frequente em solos e rochas. Seu nome provém do vocábulo grego aimã, referente a sangue, devido à sua cor. Inclusive, foram encontrados vestígios de hematita em Marte, por isso a questão do planeta vermelho. Em um processo de obtenção de ferro a partir da hematita, considere a equação não balanceada, informação extremamente importante. Eu dividi a resolução desse item em 3 partes. A primeira vai ser exatamente trabalhar essa questão do não balanceamento dessa reação química. Utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será D. Vamos lá, pode passar aí. A primeira parte da resolução, como a reação foi dada não balanceada, a gente tem que balancear. O que é o balanceamento? É inserir aqueles valores à frente de cada substância. No caso ali, 1 na frente do óxido de ferro, da hematita, 3 na frente do carbono, 2 na frente do ferro e 3 na frente do monóxido de carbono. Com a inserção desses coeficientes, a gente faz o balanceamento da reação. Tudo que eu tenho antes, eu tenho depois. Primeira lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Pode ver se eu multiplicar esse valor lá, ó, como exemplo, ali no ferro. O 1 que está na frente do F é 2O3. 1 vezes 2 ali do ferro, eu tenho 2 ferros, 2 mols de ferro. Do outro lado, após a seta ali nos produtos, se eu multiplicar 2 vezes 1, porque não tem nada ali, quer dizer que a gente tem umzinho ali que não precisa aparecer, eu também tenho 2 ferros. E a gente consegue observar isso em todos os elementos químicos dessa reação, em todas as substâncias. O chamado balanceamento químico. Porém, o que me interessa nesse item, e isso também é o bom da estequiometria, é porque a gente vai trabalhar geralmente com 2 substâncias, não mais do que isso. Inclusive a ferramenta matemática que a gente utiliza aqui na estequiometria, por isso que eu gosto também, é a regra de 3 simples. Tá uma proporção. Galera, eu vou pegar ali os números de mols, coeficientes da hematita, 1, e do ferro, 2. Então eu tenho 1 mol de hematita e produzindo 2 mols de ferro. É isso que me interessa, tá? A partir do momento que eu tenho essa proporção, eu vou trabalhar as grandezas que o exercício está me trazendo, beleza? Entenda a reação química também como sendo uma receita de bolo, em que as substâncias são os ingredientes e esses coeficientes são as quantidades. Então você sempre tem um padrão. Você quer fazer um bolo de chocolate que você gostou? Você vai usar sempre aquela mesma receita. Agora, se você quer fazer um bolo maior ou menor, você aumenta os ingredientes proporcionalmente ou diminui proporcionalmente. Você não pode, lá tá na receita, 1 litro de leite e 4 ovos. Aí, vou aumentar aqui 2 litros de leite, vou colocar só 5 ovos. Não dá, né? Vai dar errado. Vai dar ruim, né? Então não vai, ou vai sair uma bolacha ou vai sair um pudim, né? Ou não vai sair o bolo que você quer. Então a gente não pode esquecer. Então, por exemplo, aí peguei ali as massas molares que foram dadas no enunciado do exercício, 160 gramas por mol. Ó a unidade, ó a importância de observar a unidade. Essa é a massa de 1 mol de hematita. E do ferro, 56 gramas por mol. Eu destaquei ali em vermelho que eu mantive as quantidades em mol da hematita e do ferro. Só que multiplicando por suas massas. Como a massa dada, que veio da tabela periódica, é por mol,
Então, se eu tenho 1 mol de hematita, eu só coloquei 1 ali para representar, porque 1 vezes 160, mantenho 160. Já do outro lado, eu vou precisar eu estou utilizando na reação 2 mols de ferro, então 2 vezes 56. Eu tenho essa proporção na minha receita de bolo, 160 gramas de hematita para 112 gramas de ferro ali, 2 vezes 56. O que eu quero saber? Eu quero saber 4,8 toneladas de hematita vai produzir quanto de minério de ferro? Resolvo ali, multiplico cruzado, né, isolo X, eu vou alcançar ali a resposta de 3,36 toneladas de ferro. Essa é a quantidade de ferro produzida, mas ainda não é o final, né? Eu dei uma encorpada aí nessa questão. Ainda falei a respeito de rendimento. Então lá no enunciado está falando que isso não rende 100%. Então eu produziria 3,36 toneladas de ferro se o rendimento fosse de 100%. Como o rendimento é de 80%, também posso fazer ali uma regrinha de 3, ou existem outros cálculos, sei que meu amigo Diego não curte muito. E aí, Diego, já vai... de cálculo de porcentagem, vai tá dizendo aí, me segurando. Não, eu queria só deixar uma observação Bora, muito Diego, importante, que os alunos, eles brigam muito comigo. Professor, porque o senhor pega tanto no pé da quantidade, do símbolo, da representação. Por exemplo, uma questão dessas, sem as simbologias, né, sem as medidas de capacidade, ela não se resolve. Entendeu? Então não é chatice dos professores, né? É fazendo com que você vá além daquilo que está somente representado numericamente. Porque uma coisa é dizer 2. 2 é o quê? 2 copos. Aqui, ó, 2 copos. Outra coisa é dizer 2 gramas. E aí, é muito diferente. Então, por exemplo, Kennedy trouxe uma questão bem interessante, que ele fez uma associação ali, ó. Grama por grama, tonelada por tonelada. E não tem nenhum erro. Por quê? Porque está na mesma associação de capacidade. Então, isso é muito importante, né? A regrinha de 3 ali da porcentagem, eu tô aqui me coçando, né? Porque eu não faria, mas eu aceito, nós tá? temos os mesmos alunos, né? Aí Então. quando eu vou passar aqui a parte de química aqui, né? Eu falei, não, eu tenho que ver com o Diego pra gente acertar esse detalhe aí pra galera, viu? Senão fica eu do lado e eu do outro, e o professor de matemática aqui é Diego. E eu fico só aqui olhando, viu? Só tô aqui olhando. E aí, pra resolver essa questão... Aí pronto, finalizando ali, né? Desse jeito aqui, me desculpe aí, né, Diego? 3,36 toneladas representa 100% da produção de minério de ferro. Quantas toneladas, mantendo ali a capacidade, como o Diego falou, né? A resposta ali vai sair em toneladas. Representa 80%. Resolvendo ali os cálculos, 2,68 toneladas de ferro. Ou, por que eu coloquei esse ou? Porque se a gente for lá voltar lá nas respostas, ó, pode ir lá, pode avançar mais um aí, por favor. Vai estar lá. Pronto, tá lá, ó. Não tem ali 2,688 toneladas, não tem, tá? O que eu tenho ali, né, para entrar como distrator, seriam 2.688 toneladas, por causa de uma vírgula. A pessoa pode errar. E erra. E volta de novo o que eu falei, né? A unidade de medida com a representação que ela tem. Ou seja, não vai cair só nas questões de matemática, mas também nas de química. Gente, deixa eu agradecer aqui vocês demais. Não saiam daí, pelo amor de Deus. Vocês vão lá pro YouTube, que a gente vai continuar esse papo lá no YouTube. Mas agradecendo já aqui, hoje, último dia, tranquilidade, né, Juan? Tranquilidade, né? Acho que sempre gosto de dizer assim, a tranquilidade é ter calma não resolve nenhum problema, mas nenhum problema é resolvido sem calma, então... Já pega aí, entendeu? Meninas, a gente continua lá no YouTube, mas queria agradecer muito a presença de vocês aqui na TV Tambaú. Muito, muito obrigada. Nada. Muito obrigado também. Então, simbora agora, já quem tá no YouTube com a gente, eu sei que você passou para o YouTube e a gente vai continuar aqui falando sobre isso. Então, matemática está presente de fato na prova de química, de física. Na verdade, na prova inteira, Na prova do inteira, segundo né? dia. Então, no primeiro dia também pode aparecer, né? Que a gente falou aí semana passada sobre fuso horários, mas tinha que fazer uma continha assim bem básica, mas tem. Por sinal, meu amigo Kennedy até ali, no programa passado que a gente deu uma olhada, a gente revisou e ele falou assim: Diego, tu gosta de fazer muito essas associações, né, do planeta com a geografia, com o fuso horário, com antípodas. Isso é muito interessante, porque isso não pode só cair na prova de geografia, né, como também na prova de matemática. E aí a gente tem mais uma de química, Kennedy. Isso, vamos lá, mais uma aposta aí, né?
que refere-se à parte de energia, transformação de energia. Aqui a gente tem um item a respeito de pilhas. Tá? Sempre cai, né? Ano passado a gente falou sobre isso, esse ano de volta. Isso, porque aqui é a parte da eletroquímica, né? A gente tem uma contraposição aí entre pilhas e eletrólise. Esse esquema aqui, onde nós temos 2 cubas eletrolíticas, aqui nós temos um esquema de pilhas. Isso aqui é um ponto importante, que só pelo esquema, e isso vem muito importante na prova do Enem, galera. Se você saber observar a questão de gráficos e esquemas. Por exemplo, esse item, tanto eu posso resolvê-lo aí observando as equações que são dadas. Eu vou mostrar para vocês 3 maneiras de resolver esse item. Ou pelas equações, ou por aquilo que é me falado no enunciado, ou pelo desenho, pelo esquema, tá? Então é muito importante. Esse esquema aqui é um esquema de pilhas. Se fosse uma eletrólise, eu teria uma cuba, um pote, vamos chamar assim para simplificar a coisa, único. Pilhas eu tenho 2, tá? Então é uma diferença importante para você, né? Por quê? Porque pilhas eu tenho transformação de energia química e energia elétrica. É assim que uma pilha com uma bateria que a gente usa no controle remoto funciona. Nós temos uma reação química lá dentro, essa reação química vai acontecendo e eu vou transformando energia química em elétrica. A eletrólise, eu preciso de um gerador, eu preciso fornecer eletricidade, aí eu faço o processo inverso na eletrólise, eu transformo energia elétrica em energia química, tá? Aqui então eu tenho um esquema de pilhas, transformação de energia. A história das pilhas é antiga. Em 1600, Otto von Guericke inventou a primeira máquina para produzir eletricidade. Os outros pesquisadores, como Galvani, Volta, daí vem o nome, né, volts, né, unidade de medida, e Daniel também se dedicaram ao desenvolvimento de células eletroquímicas. A célula de Daniel, ou pilha de Daniel, é um exemplo antigo de célula galvânica. Ela foi inventada pelo químico britânico John Daniel em 1836. Esta célula pode ser descrita resumidamente pela figura a seguir. Então ali nós temos 2 eletrólitos, né? Um é de zinco e outro de cobre, 2 metais. Temos um fio por onde vai acontecer a passagem de elétrons. E olha lá, já tem uma setinha ali indicando o sentido desses elétrons. E aquele tubo ali no meio é chamado de ponte salina. A ponte salina, ali existe uma passagem de íons em excesso de uma cuba eletrolítica para outra, para fazer com que a pilha dure mais, tá? Nessa célula, o eletrodo de zinco é denominado ânodo. Aí tem a reaçãozinha, ó, zinco, aí lá, produzindo 2 cátions de zinco. Aquele sinalzinho ali, mais 2, tá indicando perda de elétrons. Cuidado para não confundir. Por que perda? Porque quando eu tenho zinco metálico, o número de oxidação dele é 0. Quando eu perco elétrons, porque aqui nesse processo a gente está falando da movimentação de elétrons, que são partículas negativas. Eu tenho prótons também nesses átomos. Quando eu perco elétron, eu fico com mais prótons, então eu fico positivo. Se eu ganhar elétron, eu fico negativo, tá? Então o zinco está perdendo 2 elétrons, está ficando positivo. E o eletrodo de cobre é o cátodo. Lá ele tinha 2 elétrons a menos, ganhou os 2, zerou a carga dele. Nesse sistema, o zinco e o cobre sofrem respectivamente um processo de... Bom, aqui nós temos a nomenclatura de 2 processos. Processo de oxidação, que é perda de elétrons, e redução, que é o ganho. Toma cuidado também. Porque às vezes você fica na cabeça, pô, redução, remete à perda. Não. Porque o que vai reduzir é o chamado número de oxidação. Se a gente fosse calcular as cargas, nós teríamos uma redução numérica do número de oxidação. Só que oxida quem perde elétron. Lembra da corrosão de metais. Um nome, né, um nome popular que a gente dá para oxidação é o quê? Enferrujamento. Então lembra assim, pô, quando um metal enferruja, você vai tendo uma transformação da matéria, vai consumindo, ele vai perdendo massa, tá? Então lembra disso, faça essa associação. Se oxida, tá perdendo. Se tá reduzindo, porque se alguém perde, alguém ganha. Então se um oxida, o outro reduz. Então 3 maneiras. Então quem está perdendo elétron? Vamos primeiro pelo esquema. É só você observar lá a migração de elétrons. Os elétrons estão saindo do zinco e estão indo para o cobre. Acabou. O zinco está oxidando, o cobre está reduzindo. Então, já marcaria ali a letra A. Outra maneira, pelas reações. A reação do zinco está mostrando o zinco perdendo elétron, oxidando. A reação do cobre está mostrando ele ganhando elétron, reduzindo. E a última maneira, a gente fala de pilhas eletrólises, a gente usa a regrinha do Kral. O que é Kral? Cátodo reduz, ânodo oxida. Isso serve tanto para pilhas quanto para eletrólise. A mudança vai ser só no polo, né? Que em pilhas o cátodo tem polo positivo, o ânodo negativo. E eletrólise vai ser o inverso. Mas pilhas ou eletrólise, cátodo reduz, ânodo oxida. Kral. Aqui está falando que o zinco é um ânodo oxida e o cobre é um cátodo
reduz. Então, 3 maneiras de se resolver o mesmo item. Então, olha aí, tá vendo? O bom são esses nomes. É, Porque decora todos esses nomes, depois o povo diz que matemática que é difícil. Pois é, Como né? é que pode isso? Não, mas tem até um meme, minha gente, que fala assim, olha, matemática era fácil, 2 mais 2 é 4, aí bota a letra, aí já não dá mais. Posso só falar uma coisa? Pode, deve. Química é muito fácil. Eu tô escutando isso desde o início do partido do ano retrasado, entendeu? Esse bordão dele, eu não sei não, viu? Mas fica mais fácil quando a gente traz também pro dia a dia, né? Porque parece que matemática, por exemplo, tá na nossa vida o tempo Isso. inteiro. As pessoas falam, não é porque eu tô estudando isso. Sempre tem um motivo. A associação do nosso dia a dia à matemática, que é o que a Enem faz muito, né? Ele tenta trazer a contextualização do nosso dia a dia para a prova de matemática. E é por isso que a gente consegue dizer qual é a tendência da prova, né? Ou quais são as habilidades que costumam cair com os objetos, conhecimentos, conteúdos que estão associados. Por quê? Porque essa naturalidade com que a matemática faz no dia a dia faz com que isso esteja na nossa prova do Enem. E hoje é tranquilidade total, Juan. Mais uma dica pra gente terminar aqui com quem tá aqui nas redes sociais com a gente. Tranquilidade. Isso, a gente já tá na Respirar manhã fundo, da prova, né? Então é momento de Respira descompressão, fundo, nessa respira hora. fundo. Todas as vezes que a gente respira fundo, a gente pensa melhor, né? Então, às vezes, aquela agitação inteira, a gente tem que dar uma parada, chega mais cedo, não tem o perigo de chegar já na correria e a gente já entrar Já na sai de prova casa agitado. agora, viu, minha gente? Já Exatamente. saiam agora. Compra tua água, compra teu chocolate, né? Não faz aquela feira também não, que isso vai atrapalhar um pouco a prova. É importante essa parte do chocolate, mas tem que ter um cuidado com a quantidade do chocolate ingerida na Esse prova. açúcar aí, né? Pra dar Porque um tilt na pessoa. ele dá um pico muito alto e depois ele começa a tender a fazer com que você perca esse pico, né? Então, eu acho que uma boa ideia seria levar banana para a prova. Banana é uma boa, tá vendo? Olha, não é só professor de matemática, entendeu? Também tá dando dicas aqui de nutrição para você, baby. Que tem dicas, assim, 3 minutos para responder uma questão dessa, às vezes a pessoa fica Não, mas desesperada. Não, Não, aí foi mas- fácil. Aí você mostrou 3 formas da gente responder rapidinho e tal. Mas lá na hora a gente sabe que tem cálculo, que tem tudo. Qual é a dica, assim, na hora lá da prova, para que a pessoa acerte, não mais? Porque tem a TRI, né? Que A chama TRI. a TRI. Assim, nessa hora é o quê? É que é mais fácil. Vai, foca na mais fácil. Isso, pessoal, exatamente, né? Toma cuidado com o chute, né? Porque hoje em dia, por causa da TRE, isso aí pode te prejudicar. Mas, obviamente, você pega e esse dia, né, de Ciências, Natureza e Matemática, a gente sabe que é um dia pesado, né? Só de matemática aí, 45 itens, depois tem mais 15, 15, 15. Então é uma prova que envolve muitos cálculos, a gente sabe disso. Mas primeiramente, faz aquilo que você sabe, aquilo que você vai na certeza, tá? Então, assim, respire e vai. Né, pensamento positivo sempre. Observe bem a prova com calma, os esquemas, os gráficos. Nós não teremos apenas itens, né? Poxa, eu não sou bom em matemática, tal, né? A gente tem, né, as habilidades, é melhor em algumas habilidades, outros em outras, mas não são todos os itens que vão envolver cálculos. Às vezes a gente fala assim, isso aqui está dentro de físico-química, um item a respeito de pilhas, né, que a gente acabou de resolver aí, mas não precisei fazer cálculo nenhum, teoria. Então você pode, né, investir naqueles itens ali que você tem mais certeza, primeiramente, tá? Até porque a gente tem uma média aí de tempo em torno de 3 minutos para cada um. Então, mas vai com calma, tá? Faz aquilo mais na certeza, relembra, respira, toma um gole d'água. Hoje, tenta não mudar nada, né, da sua rotina, principalmente com relação à alimentação aí, né, que a gente tá falando aqui, tá? Porque pode dar ruim aí, mas vamos lá, né? Tendência. Meninos, deixa eu agradecer demais a vocês e já fazer um convite. Essa semana dá pra gente corrigir as provas, fazer uma live bem bacana no Portal T5? Vamos embora, né? Vamos embora, já Vamos tô embora. apanhando, já tô Bora. colocando eles aqui, que é pra eles nem desistirem. Tá entendendo aqui que existe uma estratégia, você precisa da estratégia na hora da sua prova. Isso é muito importante, viu? O que a gente tá falando é muito importante, porque a estratégia que vai fazer um grande diferencial é que você não perca as questões fáceis. Então, uma excelente prova aí nesse segundo dia. Tenho certeza que você vai arrasar. A gente deu muitas dicas aqui. Deixa eu agradecer aos meninos de novo. Tem conteúdo na Jovem Pan, João Pessoa, tem conteúdo no Portal T5 e a gente continua agora também com essas lives maravilhosas que eu já coloquei os meninos para fazer, entendeu? Então, ó, uma excelente prova para você. Quase que não sai, mas vá na calma, vá na tranquilidade. Meninos, obrigada de novo, viu? Por nada. Muito obrigado. Nada.